A Justiça Federal da Flórida aceitou o pedido do governo brasileiro para participar da ação movida pela plataforma Rumble e pelo grupo Trump Media contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União argumenta que decisões do Supremo não podem ser revisadas por tribunais estrangeiros e argumenta que eventuais questionamentos devem ser feitos exclusivamente na Justiça brasileira. Na mesma decisão, a Justiça americana negou o pedido das empresas para julgar o caso à revelia de Moraes. Com isso, a AGU poderá apresentar manifestações em nome do Estado brasileiro. A ação foi apresentada pelas empresas americanas em abril do ano passado. O objetivo é obter uma declaração da Justiça dos Estados Unidos de que decisões tomadas por Moraes não podem ser executadas em território americano. As companhias alegam que determinações do ministro relacionadas à remoção de conteúdos e perfis em plataformas digitais violariam garantias constitucionais dos Estados Unidos da América. Marcelo Suano, sua análise. É interessante, Daniel. Quando a gente observa o que está acontecendo, é óbvio que o Alexandre de Moraes não teria recursos para se defender nos Estados Unidos. Ele precisaria contratar um advogado, no mínimo, do peso da sua esposa. Mas ele teria que ter um escritório nos Estados Unidos, um advogado que custasse por volta de 129, 130 milhões de reais. Dividido por 5, isso daria 20 e poucos milhões de dólares. Ele não teria, porque ele é um homem pobre. Parece que ele não chegaram a receber nem 80, ou pouco mais de 80. Nesse sentido, realmente ele não teria recurso. Mas ele alega que ele tem... Eu vou fazer uma comparação, não sou jurista me corrijam. Parece que ele está quase solicitando uma justiça gratuita, que é dado para alguns indivíduos hipossuficientes no Brasil. Ora, eu não tenho condição, então você vai. Mas a alegação não é de justiça gratuita porque ele não tem condição. É porque ele estava exercendo uma função, um cargo que corresponde a uma atuação em nome do Estado brasileiro para colocar situações que dizem respeito à sociedade brasileira. Por isso é o Estado brasileiro que está sendo atingido. Esse é o ponto-chave para mim. Eu não vou tratar das questões jurídicas. O ponto-chave é que eles estão assumindo que o Estado brasileiro está se destruindo, uma vez que todas as medidas que foram tomadas pelo Alexandre de Moraes, se nós acompanharmos juristas que tentam seguir os parâmetros legais, tentam seguir o arcabouço jurídico, dizem que são medidas ilegais, deveriam ser anuladas, são abuso de autoridade, ou seja, está tudo configurado de uma forma errada. O que ele está dizendo é apenas uma coisa. Veja, o Estado brasileiro está defendendo este senhor por uma espécie de justiça gratuita. Por qual razão? Porque ele estava atuando em nome do Estado brasileiro para fazer todas essas ilegalidades. Eles dão de mão beijada para o Trump aqueles elementos suficientes para que eles possam dizer, então vamos sancionar o Estado brasileiro, uma vez que ele está sendo configurado, que é o próprio Estado brasileiro que está defendendo esse indivíduo, que é um abusador, se assim ficar configurado. É interessante que, até mesmo, posso estar enganado, mas a decisão do Judiciário na Flórida foi exatamente para impedir que alguém se vitimize ou tente anular. Por qual razão? Não vamos fazer a revelia. Vamos aceitar o assumir de culpa do Brasil em relação aos abusos do Alexandre de Moraes. Então, sobre esse assunto, vamos ouvir a visão jurídica da Guta Pini. Nesse momento, o processo está numa fase muito inicial. Então, o que aconteceu aqui? A AGU vai poder participar desse processo. Basicamente isso, ela vai poder ser ouvida ali na qualidade de um representante do Estado brasileiro. Não houve nenhuma antecipação de julgamento de mérito. A revelia ainda não foi decretada. A juíza ainda não avaliou essa questão processual envolvendo a revelia, mas isso é uma questão de tempo. Ela vai aguardar as informações da AGU para daí emitir o seu julgamento. Agora, vamos analisar a seguinte perspectiva. Você imagina um juiz de primeira instância que recebe um pedido de um outro país para participar desse processo. Ele quer trazer as suas razões. Esse juiz de primeira instância, ele vai negar o pedido de um Estado soberano que quer participar desse processo justamente quando o envolvido não é uma pessoa aleatória. Nós sabemos quem é Alexandre de Moraes aqui no Brasil, nós analisamos todas as suas decisões arbitrárias e ilegais, mas vamos olhar com os olhos da juíza, que não tem ainda todos esses fatos na mão. O juiz que está sendo ali tendo questionadas as suas ações é um juiz da
Suprema Corte de um Estado soberano. E esse Estado quer prestar essas informações. Então, é muito natural que essa juíza acolha esse pedido para que a AGU preste as suas informações. Isso não significa que ela vai acolhê-las. Até porque as decisões que estão sendo questionadas do ministro Alexandre de Moraes, elas violam a legislação dos Estados Unidos, a Constituição americana. E as decisões do ministro, elas se referem para serem aplicadas lá em solo americano, contra cidadãos americanos. É por isso que a ação toda está se desenvolvendo. Agora, só para a gente relembrar também um ponto, não se trata de uma ação criminal. O resultado dessa ação, de forma alguma, pode acarretar a prisão do ministro Alexandre de Moraes, como eu tenho visto algumas pessoas acreditarem ou até veicularem isso nas redes sociais. Isso é uma ação civil, uma ação indenizatória para que as empresas, a Rumble e a Trump Media, não sejam obrigadas a cumprir as decisões do ministro em solo americano e também conseguirem uma indenização por todos os danos que ele causou às operações da empresa. Então, o cenário é esse: uma juíza de primeira instância na Flórida aceitando a participação do Estado brasileiro nesse processo e, a posteriori, ela vai acolher ou não essas argumentações. Precisamos aguardar os próximos passos.